Palma da mão, 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 palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão, pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Oi, gente. A gente está aqui no Papo Bom com gente boa. E se você ainda não se inscreveu, dá aquela corridinha básica, clica aqui e não se esqueça de curtir. E eu tenho aqui ao meu lado um atleta de futsal, tá? O Antônio Sávio, que foi ex-atleta do Botafogo, do Flamengo e atualmente está sendo atleta do Bangu, para a gente falar desse momento. A gente está a menos de 50 dias das Olimpíadas acontecerem aqui no Rio de Janeiro. E como é que é isso em relação ao nosso esporte? Então eu estou passando a bola. Bem-vindo, Antônio, obrigada pela sua presença. Nada. E você está com 17 anos, não é isso? Isso. Você atualmente está lá jogando no Bangu. No Bangu. E você teria que, entre aspas, estar no sub-20, que é de 17 a 20 anos. Isso. Né? Mas não, acontece que muitos times aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio tem, né? o futsal não tem muito apoio. Aí acaba que fica meio que largado. Aí esse ano, por exemplo, tinha pouco time para entrar no sub-20. E aí a federação resolveu não fazer o campeonato sub-20. E aí as equipes que tinham se inscreveram no do adulto para jogar. Uhum. Aí só tá tendo o adulto. Aí... Então você está participando, apesar de ter 17 anos, você está participando do time do adulto do Bangu. Isso. Porque não tem adulto no Flamengo? O Flamengo não tem sub-20. Os times grandes quase não tem aqui. Qual é o estado que é forte em futsal? Futsal, São Paulo e no sul, Santa Catarina é bem forte. Esses dois são as duas maiores potências de futsal. Então, uma coisa que eu ia também perguntar a você, sua opinião, porque eu até, gente, sempre que eu faço a entrevista, eu vou pesquisar um pouco sobre a história e tal do esporte que eu vou entrevistar e até de você mesmo, né? E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, talvez algumas pessoas que estão assistindo também não sabem. Quando um país cede, ele vai sediar a Olimpíada, ele tem direito a escolher 2 esportes que ele vai inserir para participar. E o futsal, todo mundo sabe, nós temos um dos melhores jogadores, que é o Falcão. E também o futsal é certo, pelo menos medalha de prata a gente ganhar. O Brasil é uma potência. É uma potência e é conhecido internacionalmente. Ganha vários títulos mundiais. Uhum. Você sabe até como é que tá isso, assim, da posição dele, assim? O ranking eu não sei não, mas sempre que eu tô vendo, o Brasil tá sempre ganhando. Ganhando, né? E ele escolheu golfe e rugby. E rugby, que eu fiquei descobrindo hoje que é um tipo de futebol americano, né? Que eu nem conhecia, assim. Como é que você vê isso, assim? Olha... Sendo sincero, né? Sendo sincero, eu não sei muito bem, mas eu diria que é tipo uma questão política ou alguma coisa com patrocinador. Porque não tem muito cabimento. Aqui no Brasil a gente nem tem time de rugby direito, se tem, deve ser fraco, não conheço, mas não é conhecido. Golfe também não conheço ninguém, nenhum brasileiro que pratica, que seja bom ou reconhecido. E é isso, porque o futsal é uma potência e não escolheram. Até o futebol de areia também. O Brasil tem um time bom, podiam ter escolhido, mas preferiram optar pelo golfe e rugby. Que a gente não tem expressão de atleta nenhum, praticamente, né? Se tem, eu desconheço. E assim, uma coisa que eu também acho importante é porque a maioria das pessoas é muito influenciada pela mídia. A mídia fica muito em cima do futebol, do vôlei, às vezes até agora está renascendo o basquete, mas esquece dos outros esportes, não dá apoio básico. E assim, até a gente ia conversar com o Sávio na terça-feira e o Sávio tinha jogo em Deodoro. Para quem não sabe,
A gente está aqui na Tijuca e Deodoro é longe pra caramba da Tijuca. E tem uma outra, nada contra o pessoal de Deodoro, mas existe uma outra realidade do Rio de Janeiro. O jogo acabava às 10 horas da noite, aonde você teria que passar pela Avenida Brasil, provavelmente na volta, que não tem essa segurança toda. Então, para a gente entender toda essa falta de estrutura que acontece em relação aos esportes como você, né? O futsal, ele aqui tem, como eu disse, no Rio, tem muito pouco apoio. Aí acaba que a gente tem que se virar. A atleta e os clubes mesmo, eles não têm apoio, aí tem que se virar. A gente tem que ir de ônibus às vezes. Quanto tempo você demorou, por exemplo? Como é que você foi para Deodoro? Só para a gente ter uma ideia. De Deodoro meu pai me levou, porque ele não teve que trabalhar no dia, por sorte. Ele estava livre, ele me deu uma carona. Mas às vezes tem que ir de carona com algum amigo do time, ou de ônibus. De vez em quando o time, por causa da falta de apoio, só às vezes ele consegue botar um transporte pra gente ir. Mas é bem complicado, sim. Como é que você vê o esporte, como ele te ajudou na sua vida? Pô, eu acho que ele me ajudou bastante, porque desde pequeno eu tenho um horário certo para treinar, tem que estar por exemplo, tinha que estar na Gávea todo dia não, mas no dia dos treinos 7 horas da noite, até 10, por exemplo. Aí fui pegando disciplina, humildade. Eu acho que foi muito bom para mim, eu cresci muito como pessoa. Te prejudicou nos estudos? Não, às vezes não, eu tinha pouco tempo para estudar, mas eu sempre consegui conciliar bem. Então, olha, eu sempre peço para as pessoas terminarem com uma mensagem que elas quiserem dar, tá? E você pode falar o que você quiser, né? Tá. Antes eu vou falar que o futsal é muito importante, ainda mais até mesmo pro futebol de campo, que tem mais visibilidade. A maioria dos atletas que fazem sucesso no campo, eles vieram do futsal. Por exemplo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, esses caras todos vieram do futsal, aí foram pro campo. Aí se tivesse um projeto legal aqui, um apoio legal, acho que surgiriam mais jogadores com qualidade. É isso, que aí aqui também não tem muito um apoio para transferir do futsal pro campo, você tem que meio que se virar também. Entendi, então é uma coisa assim que você quer passar assim, que eu acho que quem quiser investir nessa galera, porque tem uma galera de potencial, tem uma galera que tem o dom, né? A gente tem o dom, o que está faltando é um investimento de base, acreditar no próprio país. E o futebol de campo, o treino é de manhã e sempre muito longe. Aí eu não joguei campo por causa da escola, que minha aula era de manhã. Eu consegui até uma época mudar para tarde, mas como o treino era muito longe, aí às vezes eu ia sem comer para a escola, chegava atrasado. Entendi. Aí eu preferi largar e jogar o futsal, que o horário é um pouco mais tranquilo, assim. A gente já conversou com umas atletas, até vou dar essa ênfase, que muitas vezes ela não conseguia chegar no treino porque ela não tinha dinheiro para passagem, porque tinha que pegar vários ônibus, e a gente infelizmente tem uma realidade de momentos difíceis de país, né? Exatamente. Então, quem puder ajudar, estamos dispostos a receber ajuda. Querido, obrigada pela sua... Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor,